muitas dicas secretas para você, tá bom? É isso aí, gente. Vamos conhecer mais um pouco sobre a biografia de mais um personagem do, do século III, século IV, dos primeiros séculos depois de Cristo, porque nós, como cristãos, temos o direito e o dever de ter conhecimento dessas pessoas, porque eles são citados em muitas pregações, são citados em muitas escolas bíblicas, e por isso nós temos que conhecer um pouquinho da história deles. Mas para nós conhecer um pouquinho da história deles, temos que pesquisar bastante. E nós vamos ver aqui, é claro, o lado espiritual deles. Nós vamos ver os dois lados. Quem foram eles, com quem eles aprenderam, quem foram os seus amigos. Porque, como diz o ditado, diga com quem você anda, que eu digo quem você é, né? Então, vamos ter um pouquinho de conhecimento dele aqui. Ó, vamos conhecer um pouco da biografia de mais um bispo de Tiro, no Líbano. Este foi professor e historiador no século IV. Eusébio disse que ele era eunuco. Ele foi perseguido por Diocleciano, que foi no final do século II, já entrando o século III, 296 por aí. Esse Diocleciano, acho que ele reinou até 313. Ele foi um antecessor de Constantino. Ele foi martirizado. Esse bispo, ele foi morto com 107 anos, né? A gente não sabe por que ele foi morto. Então ele foi perseguido por Diocleciano, o antecessor de Constantino. Este foi martirizado, ele foi martirizado, tá? Com 107 anos, já velho, ele foi martirizado. É triste a situação, né? É muito triste a situação, mas a gente vê que essas pessoas, muitos, Jesus disse que haveria uma grande tribulação que nunca tinha visto até aquele dia, até aquela época. Então nós vemos aí que muitos foram martirizados no século I, II, III, IV, em todos os tempos. Até nos nossos tempos mesmo, muitas pessoas são torturadas e mortas por causa de ser cristão. Perseguição. Então, a perseguição religiosa, ela sempre existiu e sempre levou a discórdia e o ódio, a guerra. Muitas pessoas foram assassinadas por simplesmente pensar diferente das outras pessoas. É o caso desse personagem, que ele também foi morto, né? Por pensar diferente dos outros. Nós estamos falando de Doroteu de Tiro. Doroteu de Tiro, também conhecido como Pseudo Doroteu, bispo de Tiro, é tradicionalmente creditado como o autor dos Atos dos 70 Apóstolos. Pode ser chamado, né, do Evangelho dos 70. Eu ia fazer um vídeo sobre o Evangelho dos 70, mas não tem muita história, porque ele é descrito apenas em Lucas 10, né, onde Jesus enviou os 70, Lucas 10, de 1 a 20. Você vai ver a história aí desses 70, que Jesus enviou de dois em dois. Depois eles voltaram, alegre, mas não temos mais relato a respeito dele. E alguns dos historiadores que talvez conversaram com algum deles,
também não trouxe para nós, não chegou até nós, conhecimento desses 70. Mas é um número profético, né? Dentro da Bíblia, você vai encontrar aí que 70 é um número profético. Doroteu, aqui segundo a Wikipédia, ele foi um padre erudito de Antioquia, ele foi de Antioquia. Então ele foi professor, historiador eclesiástico da igreja, né? Eusébio de Cesareia foi apontado como diretor numa época em que o cristianismo era perseguido em ser obrigada a anunciar a sua religião. Ainda segundo Eusébio, ele era eunuco. Acreditava-se que também Doroteu tinha sido asilado durante a perseguição de Diocleciano, mas tornou depois. Ele esteve o primeiro concílio de Nicéia em 325. Né? Mas a história vai contando aqui que este Doroteu aqui, né, ele foi assassinado. Eusébio de Cesareia aproveitou muito dos seus escritos. Eu fiz aí um vídeo de Eusébio, está aqui na descrição abaixo, para você conferir quem foi esse personagem, que para mim ele foi um aproveitador, tá? Então, muito dos seus escritos para colocar em seus documentários, para tentar subir na vida. Ainda vou pesquisar as obras dos 70 e fazer um vídeo a respeito. Não sei se eu vou encontrar, tá? Então, Doroteu, bispo de Tiro, é tradicionalmente creditado como o autor dos Atos dos 70 Apóstolos, que pode ser a mesma obra chamada de Evangelho dos 70, que foram enviadas numa missão evangélica por Jesus em Lucas 10, de 1 a 20. A meu modo de avaliar os personagens me deu a entender que este foi um homem de Deus. Então, pelos relatos dos escritores que chegou até nós, eu entendi que esse Doroteu, ele foi um verdadeiro bispo santo. Então, esse foi um homem que levava o cristianismo a sério. E é por esta razão que se sabe muito pouco sobre ele, sobre os seus escritos. Por quê? As pessoas não gostam da verdade. Então, quando você tem um evangelho, quando você tem um escrito que fala a verdade, as pessoas tentam dar sumiço, acabar com isso. Então só vai permanecer os escritos dos grandes homens que se unem ao Estado, a pessoas do Estado. Então esse Doroteu se aprofundou muito na história dos 70 discípulos, relatado em Lucas. Vamos fazer um vídeo sobre o mistério dos 70. Vamos ver se a gente vai encontrar alguma coisa, né? Se encontrar, então nós vamos fazer um vídeo referente aos 70, né? Mas esse Doroteu, considere você que ele foi igual Lino, ele foi igual Anacleto, ele foi igual outros personagens que eu tenho vídeo aqui embaixo. Verdadeiros homens de Deus, igual, digamos assim, até mesmo igual os apóstolos, tá? Foram homens que levaram o evangelho a sério, e por isso que ele, como professor, como escritor, historiador, pessoa que conheceu e buscou a fundo as histórias, os seus escritos foram apagados. Por quê? Porque ele não era homem que se unia aos corruptos. Ele era homem de Deus. E quando você percebe uma pessoa séria, dificilmente ele aparecer na história. Na história vai aparecer mais pessoas, ou pessoas muito boas, que nem Jesus, ou alguns outros. Pessoas que destacaram mesmo. Ou os corruptos. No caso aí, você vê que Eusébio, ele destacou.
porque ele se uniu com Constantino. Ele se uniu com Constantino e possivelmente pisou por cima de muitas pessoas. Eu tenho aqui um pouco do que eu entendi sobre Constantino e fiz um vídeo a respeito. Assista, tenha esse conhecimento. Meu amigo, Deus abençoe. Acione o sininho para você receber, que eu vou apanhar muito mais, tá? Então é isso aí. Deixe seu joinha. Deus abençoe.